Sejam todos bem-vindos ao OTIXcast, o podcast ao vivo da rede OTIX Rio, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. André, e qual a importância da OTIX Rio no apoio à residência de medicina? Então, a rede OTIX, ela tem essa mesma trajetória, podemos dizer, que o programa de residência. Ela também nasceu ali naquele mesmo contexto de início da reforma e ela tem, acredito, como missão, né, valores, missões, mas principalmente essa missão de ser um dispositivo relacionado às TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação em saúde, e aí os observatórios estão espalhados ao longo do tempo. E aí, dentre as ações clássicas das tecnologias de informação e comunicação, como, né, manejar bancos de dados, integrar sistemas, interoperabilidade entre eles, facilitar a vida de quem opera na ponta e diminuir carga burocrática e muitas vezes alimentar a gestão com dados consistentes que apoiem tomada de decisão, tem um componente que é o componente da educação, o componente educacional, da educação permanente, que é uma estratégia formativa, assim como a residência médica, né? A residência médica tem um arcabouço estrutural e operacional diferente, 60 horas semanais, um preceptor ali no ombro a ombro o tempo inteiro. As ações de educação permanente não necessariamente passam por um trilho formativo formal, como a residência médica, mas são continuamente ofertadas para todos os profissionais da rede, respeitando exatamente essas singularidades e necessidades de competências de cada uma das profissões e de determinados contextos de atuação. Então, é muito interessante, por exemplo, que o enfermeiro que trabalha na rede de urgência e emergência tem acesso, por exemplo, a um grande ciclo de formação em Basic Life Support, né? É muito interessante que outros profissionais médicos que atuam, né, no cuidado intensivo tenham acesso a um curso de via aérea avançada, certo? Assim como nós, ao longo do tempo, usamos muito essa capacidade instalada dos auditórios, dos recursos de mídia, da capacidade de teleemitir de maneira síncrona para vários lugares, uma aula que está acontecendo em um determinado lugar e que profissionalmente não era possível de acontecer em várias ao mesmo tempo. Então, desde sempre a gente usou muito e continua usando, né? Não só para o canal teórico, para as oficinas, para os simpósios, mini-congressos, seminários, a gente sempre lançou a mão dessa estrutura, seja aqui o Bárbara Starfield, que acho que é o que a gente for pegar uma zona de calor, e todos esses observatórios é o que a gente sempre mais usou, foi aqui a OTIX sede, porque a coordenação do programa está aqui no prédio, e é muito central, muito fácil, mas a gente já está Catete, Copacabana, São Conrado, e também já lá, e estamos começando, aí as estações foram abrindo, aí o Pinel, aí, né? A gente sempre usou muito disso como um aliançamento estratégico para garantir espaço e recursos de mídia para oferecer metodologias pedagogicamente adequadas e desenvolver o que a gente precisa desenvolver com os residentes. E aproveitando a fala do André, não posso perder a deixa, né? Se inscreva nos nossos cursos, otixrio.com.br/cursos. Tem lá o Save, tem diversos cursos. Todos os profissionais de saúde, seja médico, enfermeiro, técnico, agente comunitário de saúde, tanto da saúde da família, como de emergência, das nossas unidades de emergência, UPAs de pronto atendimento, né? Vão lá, tem um curso com certeza pensado para a sua categoria profissional, onde você vai se capacitar muito melhor e atender com muito mais qualidade a população. Mas voltando aqui ao nosso papo, André, me fala, fiquei curioso. Você falou, eu tô nessa parte mais do pessoal, do coração da história aí da residência. Tem algum fato marcante, alguma história marcante que você queira nos passar, que aconteceu durante todos esses anos, que eu imagino que, na realidade, não deve ter só uma, devem ter várias. Pois é, tem, assim, são muitas, não consigo nem entrar muito no detalhe, que senão a gente perde um tempo gigantesco de contar cada história. Mas, por exemplo, me vem à cabeça de cara
situações de médicos de outras especialidades, já com sua trajetória formativa, consolidada, inclusive em posições de chefia de serviço, né? Médico estrangeiro. Outro pai me lembro de um colega ortopedista alemão que veio para o Brasil, porque era casado com uma brasileira e queria praticar a medicina aqui, para isso precisava fazer um programa de residência. E ele já era ortopedista de formação e praticava na Alemanha. E aí aí fez concurso, foi fazer ortopedia no Miguel Couto, mas chegou lá, cara, não faz sentido isso para mim mais. A gente tinha um momento que a gente podia reaproveitar os que tinham feito o concurso e tinham sido aprovados, oferecendo as vagas ociosas que tinham em vários programas. Ele veio fazer medicina com a família com a gente, se encantou, né? Foi residente ali no Catete, Manuel José Ferreira. Se encantou pela especialidade, se encontrou, podemos dizer, do ponto de vista vocacional e de foco. Tanto é que virou nosso preceptor durante muito tempo, ou seja, não só se formou conosco, mas depois formou e foi modelo para outros residentes que foram preceptorados por ele, e depois foi embora por uma questão conjuntural, que voltou para o seu país. Lembro de um outro colega também, cirurgião plástico, já com sua trajetória toda consolidada, né? Cirurgia plástica, o cara faz primeiro cirurgia geral, depois faz plástica, chefe de um serviço de reconstrução palatino-facial por questões graves de fenda palatina, lábio leporino, que também deu um lampejo qualquer, conheceu a atenção primária, veio fazer a residência com a gente. Se encantou. Ficou enlouquecido com aquilo ali, passou a fazer total sentido para a vida dele. Se tornou também preceptor, né? Preceptor já de longa data e continua até hoje lá encantando os alunos de graduação que passam por ele, continua lá sendo um modelo de médico de família exemplar para os residentes que o acompanham. Então, além desses casos que eu estou pontuando, assim, que tem a ver e tem outros que são muito bonitos, que tem a ver com pessoas que já fizeram sua formação no âmbito da graduação através de políticas inclusivas, de cota, né? Uhum. Seja o ERJ, seja o FRJ, Unirio, UF, e que tem quase que uma propensão a quererem dar uma devolutiva dessa oportunidade que tiveram para a sociedade. E naturalmente se encantam por uma especialidade que tem o seu nicho de atuação predominantemente no SUS, que é a medicina de família, vem fazer a residência conosco, na maior parte das vezes, se possível, né, às vezes nas próprias comunidades de onde são de origem, aconteceu já isso, mas quando não, escolhendo sempre estar em contextos de vulnerabilidade social, para ali poderem se integrar e também se entregar, mergulhar naquilo ali, se envolverem, se desenvolverem, e muitas vezes, quando se tornam egressos, voltam para suas comunidades de origem, né, para atuar como médicos de família que vão ser transformadores de realidades locais ali. Nossa, né? É fantástico. Então, assim, tem uma veia de compromisso social enorme, né? O programa tem isso, né? A gente forma para o SUS. Eu falei da fixação, a gente forma desejavelmente para fixar no município. A gente tem hoje 600 médicos de família. A gente tem praticamente quase metade da força de trabalho da atenção primária hoje é de especialistas. Isso sem contar os residentes de segundo ano, que já têm práticas semelhantes a um médico de família. Mas a gente forma muito para o SUS nacional, assim. A gente forma para os lugares. Tem muitos egressos nossos que voltaram para o seu estado de origem, para o seu município de origem, foram trabalhar com docência na graduação, foram implantar programas de residência médica, foram trabalhar como gestores. Então, agora, lembrando mesmo que essa semana eu encontrei uma
uma egressa nossa, que depois foi preceptora nossa, que depois foi responsável técnica médica de uma CAP e que agora está indo ser gestora de um município em Goiás. Ou seja, a gente está o tempo inteiro formando gente para fortalecer o sistema, seja na gestão, seja na assistência, seja na gestão acadêmica de processos, graduação médica, residência médica. Então, é meio que uma vocação nossa fazer isso. André, você chegou a comentar um pouco sobre os desafios, mas fala um pouquinho mais. Quais são os principais desafios de atuar na coordenação de um programa de residência tão grandioso, né? Acho que tem desafios que são desafios operacionais acadêmicos, né? E acho que falei já um pouco disso. Como é que você consegue tentar manter uma homogeneidade com tantas unidades em contextos tão diferentes, com preceptores que também têm uma variação, expertises específicas. Mas tem uma outra questão que eu considero muito desafio, que é a residência e formação em serviço. Então, inevitavelmente, o contexto assistencial ele influencia na qualidade que você pode oferecer do ponto de vista formativo. E a gente ainda tem muitos desafios em relação a um SUS que tem uma gestão tripartite e um financiamento tripartite, né? A gente está o tempo inteiro ali na ponta do lápis, fazendo conta para otimizar da melhor maneira o recurso que vem do federal, né? Tentando ter os melhores resultados de desempenho, para no componente de desempenho ter o máximo de repasse, ter a melhor captação possível, para no componente de captação ter o melhor repasse possível. Os residentes nas equipes também atraem um financiamento específico, né? Cada residente em dupla atrai mais R$9.000 para aquela equipe. Mas a gente ainda tem uma distância muito grande do quanto que o Ministério da Saúde colabora, o quanto que a gente deveria ter de cofinanciamento estadual e o quanto que é recurso próprio municipal. Os recursos são finitos. E o município do Rio vem investindo muito há muito tempo para compensar um certo desfinanciamento que possa existir por conta do recurso que vem do Estado, do recurso que vem da Federação. Isso é uma discussão que é uma discussão macro, nacional, e é claro que a gente tem que fazer ela para que as condições de trabalho sejam as condições ideais, né? Se a gente for olhar aí mundo afora, qual o tamanho das listas, né? Qual o tamanho de uma lista de pessoas associada a um General Practitioner no NHS inglês, né? Outras experiências de atenção primária na saúde suplementar no Brasil, como é que isso foi calibrado? É um teto numérico, mas além do teto numérico tem uma calibragem de score por cada um desses indivíduos dessa lista, porque o cara que é mais idoso e é doente crônico e é multimórbido te dá muito mais trabalho, então pontua mais. Ou seja, a gente precisa achar de fato um desenho de relação equipe-população que permita que a gente consiga garantir acesso para todo mundo e acesso com alta qualidade. É claro que a gente tem que considerar outras coisas, né? Taxa de frequentação, quanto dessa população que está aqui descrita usa de fato o SUS, não usa, qual o grau de vulnerabilidade, não só de complexidade clínica em função de ciclo de vida, mas qual o grau de vulnerabilidade social, quanto que a gente precisa ter muito mais vigilância e estar muito mais atento para as pessoas que são mais vulneráveis, no sentido de redução de iniquidade, né? De promoção de equidade e tentando fugir da lei dos cuidados inversos, né? De você quase que espontaneamente, naturalmente, oferecer mais para quem precisa menos e menos para quem precisa mais, que é aquele cara que não vem na unidade, aquele cara que você tem que estar vigilante, tem que fazer buscativo, tem que ir atrás, tem que trazer o cara. Então, acho que esse é um desafio do sistema como um todo, da atenção primária em qualquer lugar do mundo, aqui também não é diferente. E é claro que a residência se desenvolve nesses cenários. Então, como eu falei, vão haver variações de lugares para lugares. E acho que a gente tem que tentar fazer essa discussão de calibragem, né? A gente já tem aqui os territórios de interesse social, que têm tamanhos de equipe já diferenciados, exatamente entendendo que 100% daquelas pessoas são utilizadoras.
tem contextos de vulnerabilidade muito importantes, demandam muito mais vigilância, muito mais atenção e cuidado. Então, se a gente puder expandir um pouco desse recorte que a gente faz aqui, de ênfase para contextos específicos, expandir isso no âmbito nacional, fazer o tripartite acontecer de fato, né? Não só do ponto de vista de gestão de processos, mas do ponto de vista de financiamento, a gente certamente avançaria na qualidade da atenção primária prestada para as populações, e aí o programa de residência como um espaço formativo que acontece nesse contexto assistencial, certamente se beneficiaria disso também. É claro que a gente, ao longo do tempo, a gente lançou mão exatamente de estratégias que permitem que a gente consiga ter aí não um cuidado centrado na pessoa, mas um processo formativo centrado no residente. Cada residente vem com a sua história, é egresso de uma graduação diferente, foi exposto a isso, aquilo, tem mais experiência com a atenção primária, tem menos experiência. E aí é muito papel do preceptor, né? Que é quem é a referência longitudinal para essa população dessa equipe, fazer esse tampão, esse efeito tampão, buffer ali. Se o residente chegou frágil, fraco, precisa de mais tempo para atender, eu não posso restringir o acesso das pessoas a essa equipe. Eu tenho que atender por fora aqui com mais agilidade, segundo a minha expertise de preceptor, enquanto eu garanto que ele consiga atender a cada 20 minutos, meia hora, e ele vai ganhando peso, você vai dando head, ele vai, né, com uma desenvoltura melhor. E aí, quando ele sai para o canal teórico, o preceptor cobre. Quando ele sai para o plantão no R2, o preceptor cobre. Ou seja, o preceptor é que faz esse balizamento ali de background, garantindo o acesso da equipe. Mas, querendo ou não, acaba que você tem pelo menos 3 médicos na mesma equipe, né? Você tem, enquanto tem gente que está trabalhando sozinho, cuidando de 3.000 pessoas, o ambiente da residência podemos dizer que é mais privilegiado, porque você Sim. tem um R1, um R2 e o preceptor cuidando dessas mesmas 3.000, né? Então, acho que é por aí. E planos para o futuro? Quais são os planos aí que vocês já estão preparando? Porque todo ano tem novas entradas. É. Então, vocês já pensam em alguma mudança, alguma situação desse tipo? A gente, ao longo do tempo, a gente foi mudando um pouco o eixo das unidades onde o programa se desenvolve, justamente pensando nos desafios que a gente tem de provimento e fixação profissional. Uhum. Então, me lembro que quando a gente começou o programa lá atrás, a gente chegou a ter o programa se desenvolvendo na 2.1, tinha a residência no Delamare, tinha residência na Maria do Socorro, tinha residência na Gávea, tinha residência no Santa Marta, tinha residência em Copacabana, no Catete, que são lugares que hoje, pela própria circunstância, né, podemos dizer, geográfica, cultural, em relação à cidade, já é um lugar que atrai. As pessoas querem morar na Zona Sul. E praticamente 100% das equipes hoje da 2.1 tem médicos de família, né? A exceção, eventualmente, ali, sei lá, o Vidigal, ou a gente tem, acho que, uns 2 profissionais do Mais Médicos, por exemplo, na 2.1, em equipes que cronicamente tinham dificuldade de captação, fixação. Mas a gente foi virando esse vetor um pouco mais para a zona norte e zona oeste, né? A gente hoje está na 5.3, a gente hoje está na 5.2, a gente hoje está na 5.1 em 2 unidades, a gente está na 3.3 em 4 unidades, a gente está na 3.1, na 3.2, a gente praticamente na 1.0, estamos aqui em 2 unidades, 2.1 mantivemos só Maria do Socorro na Rocinha e Píndaro de Carvalho na Gávea. Mas o grosso do programa cada vez mais vai para a Zona Norte e Zona Oeste, que são as regiões não só de maior vulnerabilidade, não dá para dizer isso porque dentro de uma grande CAP você tem também diferenças, mas de maneira geral são os maiores vazios sanitários, áreas de vulnerabilidade e áreas de difícil fixação de profissionais. A gente entende que a residência tem um efeito muito importante. Quando ela se junta à graduação mais residência tem um efeito muito importante de captação e fixação dos profissionais lá.
Então, a gente também, nessa conversa com os cursos de medicina, a gente também tenta cada vez mais levar o internato. Eu esqueci de contar uma estratégia nossa que foi muito legal, que é o acadêmico bolsista. O acadêmico bolsista é um processo seletivo da secretaria, né? Ofertado para vários cursos de graduação diferentes, em várias modalidades diferentes. E aí, desde lá de trás, praticamente junto com o momento que a gente criou a residência em 2012, a gente criou a modalidade de atenção primária do acadêmico bolsista. E colocamos um monte de vaga. Então, uma oportunidade também, às vezes, do cara, além do internato formal, que a depender do currículo pode ter um rodíziozinho muito curtinho, a gente criou o acadêmico bolsista, a modalidade de atenção primária, que ele fica com a gente praticamente 10 meses, em regime de 10, 12 horas semanais, e é um estágio extracurricular. Então, a gente coloca ele nas unidades com residência, com preceptor médico de família, que aí é mais uma fonte de sensibilização e captação. E aí é interessante que a gente já, como está na nossa tutela, fazer essa indução e tomar as decisões de gestão, a gente manda esses caras sempre também muito lá para as unidades com residência Zona Oeste, para lá o cara já desenvolver ali aquele apego, voltar como residente, depois fica como preceptor lá. Então tem isso sim, da gente tentar fazer com que esses residentes se fixem na cidade, para a gente aumentar essa proporcionalidade de 600 para 800, para 1.000, e ter um momento que a gente consiga pelo menos ter ali 70%, 80% até das equipes com médicos de família especialistas. O R3 já foi, de certa forma, uma inovação. A gente criou um R3 com ênfase em saúde mental e com ênfase em gestão. A gente sabe a importância das competências do médico de família para exercício de funções de gestão, né? Porque um cara que tem a gestão da clínica, tem a gestão de processos, tem esse raciocínio clínico com epidemiologia clínica junto. Então, faz uma grande diferença você ter. E a gente quer muito que os RTs das unidades, os RTs das CAPs, sejam médicos de família. Por isso, a gente, outros cargos de gestão também, mais central, inclusive, nas CAPs. Mas um outro eixo que foi saúde mental, que é exatamente um cara que a gente quer que fique ali fazendo aquele meio campo entre a rede de atenção primária e a rede de atenção psicossocial. Que façam essas duas sub-redes, podemos dizer, se conversarem e potencializarem suas ações em relação ao cuidado em saúde mental para a população, que tem uma prevalência gigantesca, né? Os transtornos mentais comuns tem uma prevalência muito grande, e isso é uma questão que é fenomenológica, tem um componente pós-Covid importante no agravamento disso, tem um componente que é um componente comportamental, social, ocidental, moderno, que tem a ver com tela, que tem a ver com um monte de coisas relacionadas ao comportamento humano em grandes centros urbanos, num contexto capitalista ocidental, que traz cada vez mais a questão da saúde mental como uma situação a ser enfrentada com mais consistência. E a gente quer formar pessoas com essa ênfase, com esse foco, né? E a gente não botou em campo essas vagas ainda, mas a gente queria fazer também umas vagas específicas desse R3 para a saúde materna e infantil, que é exatamente o cara que nem o da mental faz ali o meio de campo RAPS, rede de APS, esse cara faria o meio de campo entre as linhas de cuidado materno-infantis, maternidade e atenção primária, para a gente poder enfrentar com mais consistência, enfrentar com mais consistência as questões relacionadas à mortalidade materna, à mortalidade infantil, à coordenação do cuidado bem feita, pré-natal de alto risco, várias coisas que são, às vezes, existem alguns hiatos ainda, em que isso não está redondo, não está fluido. Eu acho que ter pessoas inteligentes, bem treinadas, ocupando esses espaços, ajudando a pensar processos, fluxos, seria importante também. Então, acho que o que tem de novidade pela frente é isso, conseguir continuar formando com qualidade, pensando as estratégias de provimento e fixação e alguma customização a mais em relação ao perfil de competências do egresso, com ênfase nessas 3 áreas de
saúde mental, gestão e materno-infantil. Acho que por aí. André, estamos chegando ao final do nosso bate-papo e eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem para quem está pensando em cursar residência ou se formar médico de família e comunidade. Caramba, o que dizer? Assim, isso aqui é a nossa cachaça, podemos dizer, sem querer enviesar, nem causar dupla interpretação, mas eu entendo que o SUS é um grande redutor de iniquidades e uma ferramenta de inclusão social gigantesca. E acho que onde isso mais se expressa é na atenção primária, né? Diferente da alta complexidade, mesmo que esteja sendo prestada do ponto de vista público, é um outro cenário de contexto de dinâmica. Na atenção primária, as pessoas têm os seus direitos ainda preservados, não é um paciente passivo num leito. É um espaço de ambulatório, de interação, de integração. Ele entra, ele tem o que dizer, ele tem o que falar, ele te ajuda a tomar decisão, ele escolhe coisas. E a gente está muito exposto ali a exatamente a vida comum das pessoas no dia a dia e em seus contextos. Todos os milhares de atravessamentos que elas sofrem no dia a dia, sejam ambientais, sejam culturais, sejam socioeconômicos, sejam, né, religiosos, sejam... Então, é altamente complexo, é onde a vida acontece de fato, e é onde eu acho que a medicina encontra o seu maior desafio do ponto de vista de desenvolver conhecimentos, habilidades, atitudes que vão compor as competências, né? E é onde você realmente, de fato, é testado em relação à sua vocação, podemos dizer. E aí é esse compromisso social, acima de tudo, de fortalecer o sistema, para fortalecer o sistema, fortalecer a APS. E não dá para a gente não dizer que continuamos sendo contra-hegemônicos, né? Enquanto a medicina moderna evolui para uma incorporação tecnológica dura, gigantesca, com uma tendência a um afastamento do que existe de relação humana e da arte que existe no cuidado com o outro, a medicina de família não, ela reafirma isso, reestabelece esses como os pilares da prática dela, né? É uma especialidade relacional, antes de tudo. Quando incorpora tecnologia com racionalidade, com coerência, mas basicamente usa de tecnologias leves, usa do olhar, da escuta, da fala, do exame físico, do toque, com os seus pilares de prática e principalmente da relação médico-paciente, como você constrói essa comunicação com as pessoas. Então, uma especialidade muito bonita, muito necessária para a atenção primária, muito necessária para o SUS e, consequentemente, muito necessária para a sociedade, não só para os munícipes cariocas, mas para a sociedade brasileira. Então, a gente trabalha sempre ali meio dos bastidores e espera muito apoio, né, de quem toma decisão de gestão, e a gente tem aqui no Rio o Daniel como um líder impecável, né, que nos instiga todo dia com sua dedicação, mas a gente quer ter outros gestores em outras esferas que também tenham essa clareza, que também tenham essa competência de liderar, essa competência técnica de apontar caminhos, de tomar decisão a partir de evidências consistentes, com um tecnicismo importante, mas com um jogo de cintura político importante também, porque é isso, estamos num país com 5.800 municípios, certo? Muita coisa. Estados da federação, SUS tripartite, orientações políticas diferentes entre municípios, entre estados e municípios, entre estados, entre federação e estados, ou seja, navegar nessa complexidade de gerir um sistema desse não é fácil. O próprio Rio de Janeiro, a gente sabe que a gente tem aqui ainda os nossos hospitais municipais, alguns deles gerais, alguns especializados, hospitais estaduais, alguns gerais, outros especializados, hospitais federais,
alguns gerais, outros especializados, os HUs, né? Então a gente tem, por exemplo, né, o gestor municipal, o estadual, o federal e o MEC, fazendo gestão desses equipamentos. E muitos deles em modelagens de gestão com parceiros. Então você tem a OS, contrato de gestão, Miros, que tem nossa empresa pública, né? Agora ainda tem aí EBSER, ainda tem aí Grupo Hospitalar Conceição, ou seja, são muitos gestores diferentes que tem que estar muito, muito afinados para que essa capacidade instalada de uma rede de atenção municipal do tamanho que é do Rio de Janeiro funcione de maneira fluida, plena, com a sua capacidade instalada toda ofertada à população carioca. Então, acho que é por aí. Esses que são desafios, mas estamos aí para jogar o jogo, para cair para dentro, né? Uhum. Petrúcio, já lembro dele de vários frontes de batalha em outros momentos, em outras posições. Hoje está aqui na Radiotix. Pois é, com esse podcast junto aqui, mas sei que também é um trabalhador lá do chão da fábrica, um cara que estava ali também no corpo a corpo com as pessoas que precisam. Acho que é um pouco isso, gente. Foi muito bom. Para fechamento. Foi muito bom. Quer convite melhor? Quer mensagem melhor, Fabiane? Pois muito bom. André, a gente quer agradecer sua presença aqui no OTICScast, em uma das edições comemorativas, né, dos 15 anos do OTICS. Como é importante, né? Todo esse legado, tanto do OTICS como da residência, né? Proporcionando um SUS de melhor qualidade aqui no nosso município. Não posso deixar de agradecer a vocês pelo convite, a Luiz Felipe Pinto, que é um grande parceiro de longa data, sempre estamos inventando uma moda juntos aí, com algumas coisas, ideias, compartilhamentos. Desejar vida longa para os observatórios também, porque são dispositivos que, do ponto de vista educacional, sempre foram muito importantes para nos respaldar com esse dimensionamento, com essa escala toda que a gente tem, mas também com as outras frentes, né, das tecnologias de informação e comunicação e saúde, que são muito importantes. A gente, né, tem que começar a trabalhar esses dados do prontuário, do ponto de vista de pesquisa e apoio à tomada de decisão de gestão, redução da burocracia, né? Usar isso como ferramentas que facilitem a vida e melhorem a qualidade do cuidado na ponta, né? A gente, querendo ou não, tem muito dado a apresentar para o Ministério, né? São quantos sistemas de informação que a gente alimenta e quanto que a gente pode tentar, incorporando tecnologia, racionalizar isso um pouco, né? A gente tem uma geração de incorporação de inteligência artificial gigantesca, como é que a gente usa isso com inteligência, com racionalidade, para otimizar processos. Então, acho que também tem muito campo e muita inovação para ser incorporada pela rede de estações. E aí, tenho certeza que o Felipe monta bem seu time, tem pessoas importantes aqui que ajudam a criativamente construir esse caminho. Tá bom? André, muito obrigada pela sua participação. Também desejo muito sucesso para a residência e que você volte mais vezes. Sempre um prazer, né? Hoje a gente falou da medicina de família, mas eu, como falei, estou olhando as residências médicas como um todo do município, implantamos vários programas, sempre nessa estratégia de pensar quais são as especialidades-chave para o sistema, quais são as regiões-chave para a gente implantar os programas. Então, podemos fazer outras conversas pensando... Tem muita história aí para contar. Pensando as especialidades médicas de maneira geral. Muito obrigada, André. Agradeço também a todos vocês que estão acompanhando os nossos conteúdos. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, OTICSRio _2021 no Instagram e OTICScast no YouTube. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, pessoal.